Ó, então, começamos a gravação, tá? Ok. Então, lembrando, esse é o nosso primeiro encontro da disciplina de estágio de educação infantil. A minha intenção hoje é passar um panorama geral do funcionamento. Então, Uhum. aproveitar, Adriana, que você está aqui, toda dúvida que você tiver, por favor, né, anuncie a dúvida, porque eu acho que vai colaborar com todos que não puderam estar presentes. Sim. Ok? Lembrando também que, ao longo do semestre, nós vamos conversando. Para essa disciplina, nós temos 3 encontros. Só ficarem atentas a isso. Parece que a Flávia... Eu estou admitindo... Agora, pronto, ela entrou de novo. Eu preparei uma apresentação, que também vou compartilhar depois. Deixa eu pegá-la. Me diga, por favor, se já consegue. Sim, Consegue? sim, tá aparecendo. Ótimo. Bem, é muito importante acompanhar no AVA tudo que é anunciado, todo o material informativo, plano de ensino, sempre, por favor, pegar lá no AVA diretamente, tá? Uhum. Eu quero lembrar que esse estágio ele é um total de 150 horas, sendo que 20 horas é que vai ser em loco, em alguma É, escola, porque era a minha vai acontecer. principal dúvida. Geralmente as pessoas ficam com essa dúvida. Por quê? Nessas 20 horas que vai ser na escola, vai acontecer a entrevista, os tempos de observação e a intervenção em campo. E as outras 130 horas são para as atividades de sistematização, tá bom? Então, 65 para as atividades definidas no ambiente, Uhum. 55 para a produção de relatórios e 10 para um seminário de socialização. Aqui tudo bem, Adriana? Para mim, assim, eu até cheguei a dar uma lida já no material que tem no AFA, só que Hum. no material eu não senti que ficou explícito essa questão, assim, tinha lá 150 horas, e Ah, tá. falando mais ou menos o que ia ser feito, né, a Aham, intervenção e tal, a produção de todos os relatórios e tudo mais, mas não falava isso, dessas 20 horas que é as in loco, né. E como nos outros exatamente. estágios também teve essa questão de ter umas X horas em loco e o resto era para Hum, produção dos relatórios. Aí eu estava ainda com isso. essa dúvida de quantas horas seriam. Eu Muito já bom. até adianto algumas dúvidas que geralmente ocorrem. Do tipo, Flávio, eu tenho que fazer isso seguidos o dia inteiro? A sugestão, se for possível, é que escolha um período que você tem que acompanhar uma turma. Então, você Uhum. tem que escolher manhã ou tarde. Sim, A sugestão é que ela possa acontecer em 5 dias né, corridos, do tipo corridos, segunda a é. sexta. Ah, eu não tenho condição. Então, você vai ver, junto com a escola, quais são as possibilidades. Ah, eu posso ir segunda, quarta e sexta. Como são 5 dias, então vou segunda, quarta, sexta e segunda e quarta. Aham. Entendeu? Tá? Então, a ideia é que você organize com a possibilidade de vocês, com a possibilidade da escola. A indicação é também que não faça uma vez semana, que aí também fica muito longo e perde a ideia de acompanhar a continuidade dos processos na escola, Eu tá acho que isso bem? também deve ser ruim até para a própria professora que vai te acompanhar, né. Porque a Também. pessoa chega lá, o aluno, ainda mais eu fiquei pensando em ser crianças tão pequenas, elas têm uma dificuldade, assim, de acostumar com uma pessoa diferente dentro de sala de aula. E aí a pessoa aparece lá uma vez por semana só, é isso que eu pensei de fazer seguido, uma semana, para os alunos ir acostumando com aquele presença diferente dentro da sala, né. Inclusive, para quando você for atuar, né, realizando alguma proposta, as crianças já te Se conhecem, acostumaram, sim. não é? Porque senão Uhum, isso pode causar um pouco de estranhamento nelas. Eu concordo com você, tá? sim, Então é importante. É, o que, que vai acontecer? Que, de acordo, houve uma mudança com os materiais que vocês têm disponível no AVA. Antes, você tinha que solicitar uma carta de apresentação, não é mais sim, preciso. Você pode preencher, vai estar no anexo 2, imprime, preenche, imprime e leva na escola diretamente, sim. tá? A sugestão,
que junto a esse anexo 2, que vai levar como carta de apresentação, você já leve o anexo 3, que tem a carta do aceite, que na hora já preenche, você já ganha esse tempo. Ok? Sim. O anexo 6 não vai ser usado, por isso esse encontro de hoje é muito importante que as pessoas depois escutem todas essas mensagens. E os foram aglutinados, anexos 8 e 11 e 9 e 10. Tá? Nós aglutinamos, nós objetivamos esses materiais. Né? Isso aí eu Agora, também vou passar, vou encaminhar para vocês. Ok? qual que foi o motivo de não ter o anexo 6 não ser mais usado? O que nós achamos é que estava burocratizando algumas coisas que não há necessidade. Isso não interfere na produção de formação de vocês. Sim. Tá? Então, nós Tá. procuramos, porque antes ficavam muitos papéis, e nós perguntamos qual a necessidade de tantos documentos, sabe? O que isso estava interferindo na formação de vocês? Então, a gente achou melhor deixar a coisa mais objetiva e concentrar no relatório, que é o nosso grande, vamos falar, nossa grande produção final. Tá bom? Joia. Então, o que acontece? A segunda etapa, porque tem a primeira etapa, que é de levar o material, né? Toda essa questão que nós já falamos aqui. Agora, a segunda etapa, que é de observação, você irá observar, igual eu falei, a prática do professor, né, na turma que você escolheu. Deixa eu abrir aqui, gente. Eu ia até te falar para abrir, que estava cortando. Primeira etapa, então, é reconhecimento da escola, como eu falei, né? É o reconhecimento. A segunda é de observação, por isso que tem que escolher uma turma, porque você vai seguir com elas os 5 dias. A terceira, você irá planejar uma intervenção. Qual que é a sugestão também? Porque eu preciso aí de uns 2 dias para eu poder ler e fazer a sugestão, a orientação em cima do planejamento, como orientação. Não é que isso vai valer nota no sentido seguinte, foi ruim ou bom. Não, não é isso. Mandou o planejamento, ele está completo, com todas as indicações, vocês recebem a nota. Eu vou fazer uma intervenção para melhorar e avançar o planejamento, entende? Flávia, se corrigir o meu planejamento, eu vou perder nota? Não, não é esse o objetivo. O objetivo é ajudar a melhorar, a dar mais força para o planejamento de vocês. Então, lembrar que se, por exemplo, eu vou fazer a intervenção na sexta, quinta, eu tenho que mandar isso na quarta-feira para mim. Então, desde o primeiro dia, você já observe com a professora que tipo de proposta você sentiria mais vontade, que a turma também se sentirá mais à vontade. É muito importante que essa proposta não seja completamente nova para as crianças, porque isso pode demandar uma atenção que você, que não está, né, habituada à ação de planejar e atuar na sala, e das crianças que não te conhecem, isso pode trazer um incômodo. Então, é bom que seja uma proposta de conhecimento das crianças e que você esteja à vontade para realizá-la, tá bom? Sim. E depois tem o relatório final, que eu vou passar, depois tem todas as indicações, cada etapa dessa, gente, se você olhar nos cadernos, né, de orientação, está muito bem indicado, se seguir os vídeos, também estão muito bem indicados. Só ficar atenta a essas questões, que não precisa de pedir a carta, que, né, tivemos anexos que foram aglutinados, ok? Ô, Flávia, só me tira então uma dúvida. Essa etapa da intervenção, porque como assim, eu também penso em fazer uma semana direto. Então, o período é muito curtinho, né? Então, se por acaso acontecer de ser alguma coisa muito, muito rápida, porque querendo ou não, para essa intervenção, a gente precisa também da orientação do professor, do que ele quer, do que ele permite, e às vezes o professor dá uma enroladinha para passar essa informação para a gente, né? Se precisar de fazer a intervenção sem você olhar antes, então pode. Não é o ideal, mas pode, ou não? Não é o ideal. Se tiver alguma urgência, alguma coisa, agora sim.
Também, isso aí sim, foi bom que você falar isso. Isso sim conta um pouco em relação à nota, tá? Porque imagina, você fez no dia 10 e só manda o planejamento dia 20. Aí não tem muito sentido. Sim, sim. Entendeu? Se houve algum imprevisto, tudo bem, mas, sabe, com esse prazo enorme, aí não tem muito sentido, porque Não, é mais no sentido, assim, se for uma coisa mais rápida, assim, mais concisa, né, uma semana, e às vezes a gente cada escola tem seu planejamento, às vezes o professor pede para você fazer um planejamento, você está lá, vamos supor, 5 dias, ele te pede para fazer a intervenção no segundo dia, por exemplo. Porque aí você é pode o tempo falar, que ele tem, né, vamos dizer assim, ele é, te não, encaixou num aí, tempo da escola, por exemplo. mas aí, Adriana, você pode insistir um pouquinho, tá? Com a professora e com a supervisora da escola. Você pode insistir um pouco, falar assim, olha, Tá, é porque a gente não está vendo, né? A gente pode falar que a professora orientadora desse estágio, ela não vê muito sentido eu chegar e já fazer uma intervenção. sim, As crianças não me conhecem, eu não conheço as crianças, eu preciso, sim, entendeu? sim, Então, às vezes aconteceu, por exemplo, porque não tem jeito, a gente sempre entra com planejamento, concorda? sim, Não é? A gente não consegue entrar sem planejar sim, nada, é. né? Então, a minha sugestão é: nossa, Flávia, eu não consegui mandar na quarta, eu mandei na quinta à tarde. Não tem problema, mas eu soube que você fez um planejamento anterior. Sim, ok. É porque eu Entendeu? pensei também assim, como é educação infantil, a com certeza para você elaborar uma intervenção, às vezes vai precisar de elaborar, de fazer algum material, né, questão artesanal, alguma coisa assim. E isso requer tempo também, pra gente, né. Verdade. Então, isso que eu fiquei pensando, assim. Porque eu já É, tive nos primeiros estágios que eu fiz, né, que foi de gestão escolar e não escolar, eu tive problemas em questão, assim, de coisas que a faculdade pediu, mas que eu não tive autorização na escola de fazer. Tipo, e que é entendi. uma coisa até que eu ia te perguntar, talvez você vai falar aí mais para frente, que tem um dos relatórios, né, que tem que fazer, que fala muito do projeto político pedagógico da escola, que eu já vi, já li lá. E numa dos lugares que eu fiz, que foi numa escola, eles não me permitiram ter acesso ao projeto político pedagógico. Então eu tive que Aí quando. colocar isso no meu relatório que, Uhum. assim, o que eu tudo que eu vi, tudo que eu presenciei, tudo que eu conversei, mas eu não pude manusear o projeto político pedagógico. Eles ficavam falando assim: "Ah, não, ele não está atualizado". Parecia que eles tinham um pouquinho de vergonha de me mostrar uma coisa que deveria estar atualizada e não estava. É, E aí, verdade. toda hora que eu insistia, eu percebi que eles foram ficando desconfortáveis. Eu É falei: "Vou verdade. parar de É, insistir, porque eu é. já tô ali eles estão me fazendo um favor", então eu parei de insistir. Isso. E era importante para o meu estágio esse, né, seria o É. ideal eu ter tido acesso, eu não consegui ter. Adriana, quando for assim, ó, duas sugestões. Uma que é importante, já evidenciar isso no relatório, tá? Outra Uhum, eu coisa, fala assim, não, coloquei. tudo bem, eu compreendo, concordo com você, não insistir, né, para não trazer desconforto. Não, tudo Sim. bem, não, tranquilo, mas será que você poderia me dar, assim, 10 minutinhos Na entrevista, você pega alguns dados. Sim, foi isso que eu fiz. Eu fui É, perguntando verbalmente, mas assim, sabe lá se era aquilo mesmo, né, mas foi o que eu consegui mas foi o fazer. que... É, É, não, pode seguir desse jeito, tá? tá. Não, então Pode tá. seguir, porque realmente, Tem não coisas tem que jeito. extrapolam, né, a que a gente É. pode fazer. Exatamente, mas isso que você falou foi importante, sua experiência, que já traz aqui para todo mundo ver, que coloque no relatório, não insista, e veja por meio, exatamente na identificação, exatamente nesse anexo à ficha 1, que tenha, Aham, você puxe na entrevista alguns dados, sim, tá bem? tá bem, tá bem. Bem, então aqui, outra pergunta que fazem. Ô, Flávia, eu posso escrever à mão e digitalizar? Pode, mas a minha sugestão é sempre digitar. Por quê? Às vezes a cópia não fica legível, eu tenho muita dificuldade para ler a resposta, tá? Uhum. Então, quanto mais esse aqui, quadro de observação, para que você tenha espaço para poder colocar por esses dados, Eu até como... fiz, assim, nos outros eu ti uns eu digitalizei, que era, assim, o Hum, relatório da escola, o que for, mas tudo que tinha que ter assinatura,
Por exemplo, ficha Uhum. de presença, aí eu deixei à mão mesmo, porque a ficha de Tá. presença eu escrevia no próprio dia e o diretor já ia lá, assinava no mesmo dia que eu já tinha feito, né, Ah, tá. Não, isso, tranquilo. diariamente. Aí eu não Ótimo. digitalizei não. Tá, tá. Mas você viu que você usou de uma forma que, por exemplo, não foi na entrevista. Ah, não, não, Não nos é? que tinha que fazer relatório mesmo, eu digitalizei É, tudo. ótimo. É, e quanto mais quando você precisa do carimbo, né, da assinatura. Às vezes tem gente também que digita, imprime, pede mas não nesse caso que você fez diariamente, né? A É, presença. é mais o diário, Aí é. foi, aí esse foi o mais diário. Mas você pode digitar e depois digitalizar com a assinatura e o carimbo. Sim, Tá bem? tá Bem, bem. esse aqui de observação, né, o nome, o horário, o espaço em que foi realizada, os materiais, descrição, dúvidas e comentários. Isso é muito bom que tenha, tá? Porque nesse momento é que a gente vai garantir um espaço de reflexão sobre observação. Concorda? Porque uma Uhum, coisa é eu descrever, né? Acompanhei a brincadeira na areia, com tais materiais, isso é uma coisa de descrição. Agora, os comentários e as dúvidas é o que enriquece esse estágio, sim. não é? Então, aqui, falar assim, o que que você interpretou, né, que aprendizagem você teve, uma coisa que foi observada que chamou muita atenção, quais as dúvidas, por que que a professora fez assim, por que escolheu tal material, tá? É um espaço para reflexão, para a gente não ficar só na descrição, que também é importante, mas não pode ficar só Aham, nela, sim, concorda? Né? sim. Eu acho que eu não dei oi para a Franciele, é Franciele que está aí? Francislane, tá Oi, bom, oi, bom Francislane? dia. Bom dia, ó. Já começamos aqui, você fica à vontade para fazer aí suas ponderações, tá? Levantar suas Tá bom, questões. beleza. Então, ótimo. Este aqui, o planejamento da intervenção. Esse aqui eu quero falar um pouquinho, que é muito importante. De novo, isso no material de orientação tem cada tópico explicado, né? Mas vamos retomar aqui para a gente poder antecipar algumas dúvidas. Então, olha que diferença, gente. A data de elaboração de planejamento e a data de intervenção. Por quê? Como a gente falou antes, Adriana, a ideia é que o planejamento seja pensado antes, para ser Sim, encaminhado a mim, eu faço um comentário e retorno. Por isso, tem a data de elaboração e a data de intervenção. sim. Inclusive, para eu saber quando que ele vai ser, quando ele vai acontecer. Porque pode ser, vamos supor, Adriana, que você fez 3 dias na semana, mas você só vai fazer o planejamento, a intervenção no final da outra semana. Uhum, Então, eu sei que você vai ter o tempo mais alargado. sim. Isso é Uhum, importante. A turma, a idade das crianças, aí é que está. Campo de experiência e os objetivos de aprendizagem. É, vocês também estão na educação infantil, no FTM? Fundamentos teóricos metodológicos? sim, eu já fiz, né. Ah, você já Eu tô fez. só Tá. na alfabetização. Está em qual, Francilane? Alfabetização. Ah, na alfabetização? Tá. É, eu vou ver se eu coloco também, vou anotar aqui, se a gente reserva o segundo encontro para falar mais sobre o campo de experiência e dos objetivos de aprendizagem, tá ok? Tá bom. Estágio, só um pouquinho, falar mais campos e objetivos. Por quê? Porque é importante que quando eu penso numa proposta, né, por exemplo, a minha proposta vai ser um desenho de observação, sei lá. Que campos de experiência eu acho que vai ser o essencial aqui? Uhum, Quais objetivos de aprendizagem? Qual uma previsão de tempo? Porque isso você tem que negociar com os professores, concorda? sim. Né? Pensar qual que vai ser. Então, vai ter que pensar o local, o material, enfim. Depois, a dinâmica. Qual será a proposta? Desenho de observação, por exemplo. Qual que é a justificativa? Por que escolheu essa atividade? Por quê? Ah, porque eu sinto que eu tenho mais
mais familiaridade, eu fico mais segura, eu acho ela mais relevante por isso, por isso, por isso. Ah, porque foi acordado com a professora, entendeu? Qual que é a justificativa? O que ela tem de relevante? Uhum. Desenvolvimento, colocar a sequência das ações principais para a conclusão, a condução da proposta. Olha, gente, é uma previsão, concordam? Porque a sequência ela pode ser mudada, ela pode ser alterada. Isso Sim. acontece muito. Na hora que a gente começa uma determinada proposta, a gente caminha de outra forma. Mas é importante eu ir com uma ideia, com uma previsão desses processos. Se forem alterados, no relatório eu vou justificar por que ele foi alterado e como foi alterado. Combinado? Ok. Depois que ocorreu a proposta, você observou. Tá ruim de ler, não tá? Porque eu tirei um Tá, tá print. embaçadinho. Mas tá dando para ler. Observou outros objetivos de aprendizagem em campos não antecipadas? Por exemplo, quando você fez a proposta, você percebeu que a proposta abrangeu outros objetivos e outros campos? Porque às vezes acontece, mas eu vejo isso depois. Não foi o que eu tinha previsto, né? Porque dependendo da participação das crianças. Quais os direitos de aprendizagem foram contemplados durante a proposta? Como identificou a presença desses direitos? Do tipo, olha, eu percebi que, essencialmente, a participação e, o brincar foram essenciais nessa proposta. E como é que você observou isso? Ah, pela fala das crianças, pelo modo como elas conduziram. Não sei, né? Porque a gente tem que ver para poder falar sobre elas. Tá bem? Então, nós vamos outros objetivos, outros campos e quais os direitos de aprendizagem. A proposta dialogou com outro campo de experiência? Agora que está o campo. Quais? Bibliografia. Registrar as referências utilizadas para este planejamento. É muito importante que coloque aqui, e eu queria dar uma paradinha nisso para comentar com vocês. Agora, às 11h45, vocês viram o convite para ter uma conversa? Viram? Ótimo. Por quê? Nós queremos, além, né, de falar um pouco das novidades da condução aí esse segundo semestre, falar um pouco do uso do GPT, tá? Do chat GPT. Nós vamos mostrar os estudos que nós fizemos, o professor Haroldo vai participar, que ele fez um estudo aprofundado sobre isso. Nós estamos utilizando para observar as potencialidades, os desafios e os perigos, né, do uso. E eu vejo que muita gente pega o planejamento desses materiais, tá? Eu já adianto que acho que não contribuem muito. Não quer dizer que eu sou contra o uso do chat. Eu acho que a gente tem que saber usar. Concordo? Tá? Então, neste momento, é muito importante. E as referências serão, para mim, pontos alto. O mais alto, por quê? Porque ele vai me indicar que orientação que vocês foram buscando. Inclusive, se tiver o uso do chat, não tem problema. Situa, qual foi o uso dele? Tá? Várias universidades já estão fazendo isso. A gente só quer saber que uso está sendo feito. Para a gente poder problematizar, poder discutir, refletir sobre eles. Tá bem? Tá? Então, quando a gente coloca aí... Oi, Adriana. No primeiro semestre, o professor Haroldo falou muito sobre isso, né? Eu particularmente, nunca gostei de usar. Mas, outro dia eu estava até discutindo isso com uma pessoa, que essa pessoa me falando assim, principalmente em empresas, está sendo muito usado, dentro de empresas. Para questões dentro de empresa, logística dentro da empresa. Eu achei até interessante, eu não sabia disso. Achei que era só em faculdade, escolas, né? Os meninos de escolas hoje estão usando demais, assim, desenfreadamente. Só que eu acho que, assim, cai na qualidade de ensino, de você pesquisar. Eu sou ainda do antigo, que gosta de pesquisar, de refazer. Eu sou ainda desse coisa. Mas depois que eu vi até o professor Haroldo falando isso, assim, você pode usar como pesquisa, né? Que é um meio de pesquisa também. Eu não cheguei a usar, mas hoje ainda eu tenho até receio de pensar assim, nossa, será que vale a pena usar como pesquisa e citar isso num trabalho? Não sei, nem se vale a pena.
Eu fico me Não, sentindo. Eu acho que se eu fizesse isso, eu me sentiria um pouco culpada de estar fazendo, estar querendo receber o negócio pronto, assim, mesmo sendo só mais um apoio para a pesquisa, sabe? Eu não sei. não vai ser uma conversa legal, porque tudo parte do nosso. Qual é o nosso interesse? Não é? Então, por exemplo, se eu quero realmente aprender, eu vou usar como Sim, ferramenta, sim. verdade? Tá? E eu vou contar também, relatar a experiência que eu estou tendo. Às vezes eu pego questões que aí eu peço a resposta da questão e eu discordo da resposta. E toda vez que eu discordo, eu peço desculpa, desculpa, Aham, aham. tá? Então eu peço, vou comentar isso aí, né? Tipo assim, me dê os representantes de tal, tal, tal temática. Me dá, eu falei assim, e o fulano de tal? Ah, desculpa, esqueci. Esse também é Eu não importante. sabe, não sabia. Então, né, é um recurso. Não quero dizer que Aham. não é, é só a gente tomar cuidado, porque às vezes pega, assim, não tira proveito, a gente não aprende, não vai ser um Não, mas estágio isso proveitoso. é. Eu percebo, minha filha de 11 anos, às vezes tem que fazer um trabalho, elas têm que fazer trabalho em grupo, e eu insisto muito nessa questão da pesquisa, porque eu sou da geração da Barça, né? Eu também. Então eu sou desse negócio assim, eu acho que tem que pesquisar para você aprender. E aí os coleguinhas traz tudo, eu falo assim, o chat GPT tá aqui, ó. Então, Nossa. poxa, 11 anos, aí você fala, poxa, o que que tá aprendendo, né? Não, Pois é. e isso, E isso aí, as entristece, pessoas que assim. continuarem mobilizar sua cognição, sua pesquisa, vão sobressair, É, não é? é, Mas esse é uma coisa importante que eu acho que nesse momento, porque. E tem outra, tá? A gente sabe direitinho quando o planejamento é pronto. Não sabe? dá para perceber, Dá para dá para perceber. É perceber. incrível. Tá? Então. O professor Haroldo até É, falou numa das conversas dele, falando assim que não sabia disso, mas que tem até o linguajar próprio do chat GPT, tem, né? Que tem o tem. linguajar deles que não adianta, ninguém consegue esconder isso, não. Não, é incrível, né? Mas então, aqui, ó, inclusive eu passei esse slide, isso aqui, gente, é cópia do material de orientação. Mas só para vocês verem que tá vendo? Tem detalhadamente cada item para que possa seguir. Inclusive com perguntas, né? Proposta. Será somente falando? Você vai usar algum material? Onde, como estarão as crianças? A atividade acontecerá na sala ou em outro espaço da escola? As Uhum, crianças estarão sentadas em roda ou na mesa? Estão vendo? Eu fui uhum, detalhando por meio de perguntas para favorecer o planejamento. Eu acredito que uhum, seguindo aqui já vai ajudar bastante, tá ok? uhum. Registre as ações, desde a sua proposta inicial até quando fará o fechamento, como será esta finalização, enfim, são coisas que registrar os materiais que foram utilizados. O relatório final, deixa eu ver se eu já coloquei ele aqui. Aqui não, esse, aqui, ó. Também de tal forma, o que eu fui fazendo? Eu fui detalhando até em termos de pontuação. Por que que eu achei melhor? Para vocês verem que cada tópico desse tem relevância. E eu observava que as pessoas, às vezes, desconsideravam alguns itens, e eu acho que isso comprometeu a qualidade do estágio, tá? Uhum, Eu fui colocando tópicos e orientando em termos de valores, para quando receber a nota, já sabe por onde que passou. Ok? Essa introdução, observa, descrição geral da instituição, geral, porque já houve uma ficha lá de descrição da escola, só que eu não vou uhum, repetir, vou uhum, fazer uma síntese dessa apresentação. Esse é importante. Relação de atividades acompanhadas. Não precisa relatar com cuidado, pois isso já foi feito. Você deverá apontar as atividades e não descrevê-las, só para a gente ter o panorama aí no final. sim. No desenvolvimento, isso para mim é muito importante. Tanto é que eu distribuí pontos para cada pergunta dessa. Tinha gente que respondia uma. Eu acho importante as três. Como uma síntese para analisar as práticas que foram observadas, registrar o que chamou mais atenção e por quê. Aberta, uma questão aberta. O que você destaca como avanços nas práticas observadas? E o que você destaca como desafios nas práticas observadas?
Que perguntas foram suscitadas ao longo de seu estágio? Elabore 2 a 3 questões. Isso, para mim, é muito importante. Esse é outro ponto que provoca a reflexão de quem está fazendo o estágio. Sim. Tá? Elaborar pergunta não é fácil, mas a gente tem que exercitar. Uhum. Tá? Então, é fundamental o exercício dessa elaboração de perguntas. Então, eu sugiro 2 a 3 questões. Ok, até aí. Ok. Essa conclusão. Observe. Retome os registros que elaborou durante o estágio. Que relações podem ser estabelecidas com temas estudados nas disciplinas? Gostaria que vocês fizessem relações com a nossa de educação infantil, a de matemática e a de alfabetização. Vamos supor, Flávia, eu não faço nenhuma dessas. Mas eu já fiz. Então, faça. Olha, segundo, né, quando eu realizei, eu faço tal e tal e tal relação. Pode ser? Aham. Né? Vamos supor que você fez aí, está na segunda licenciatura, foi. Eu já fiz todas, já. Já? Ótimo. Já. Vamos Eu ia supor até que te você. perguntar, por exemplo, matemática, porque os outros é mais fácil, né? Da gente colocar aí, estabelecer uma relação das duas, ou de brincar, cuidar, educar, brincar, cuidar, e de letramento, eu acho que é mais fácil. Mas relação da matemática, é na matemática em si, ou mais no ensino? No Porque ensino. às vezes você não vai fazer, Sim. fazer nenhuma coisa relacionada à matemática, né? Uhum. Mas você, não da sua proposta, mas da sua observação. Tá, entendi. Entendeu? De Tá, toda a sua observação. Mas vamos entendi. supor, Flávia, né, eu fui fazer, gente, equivalência, né? Eu fui dispensada da disciplina. Vai escrever, fui dispensada de tal disciplina. Mas, Sim. como conhecedora do assunto, eu sempre acredito que todo mundo tem alguma relação que Uhum. possa estabelecer. Né? Sim. Porque já fez, em algum momento, isso já foi feito. Uhum. Tá bem? Observa, 2 pontos para cada relação dessa. A partir dessa experiência, que é do estágio, qual a sua impressão sobre o trabalho desenvolvido com as crianças pequenas? Como você relaciona o que observou com os direitos das crianças presentes na BNCC? Como e quando percebeu essas relações? Caso já trabalhe nesse segmento, o estágio lhe proporcionou novas aprendizagens e ou novas reflexões? Por fim, avalie a sua participação e aproveitamento ao longo do estágio. Como avalia o seu desempenho? Ótimo, bom ou regular? Lembre-se de justificar a sua posição. É muito importante essa autorreflexão, tá? Agora, observe. A partir desses pontos, escreva nesse tópico conclusão um único texto entre 20 a 25 linhas. Então, gente, isso é importante. Só na conclusão, tem gente que achava que era o relatório todo. Não é. Só no tópico 3, conclusão, tem que ter de 20 a 25 linhas. Se ainda mais produtivo, será mais produtivo se você utilizar referências estudadas nas disciplinas. Não se esqueça de inserir a bibliografia, que tem ponto também. Uhum. Tá? Então, aqui, ó, procurei deixar bem detalhado, não só a pontuação, mas a extensão do tempo, do texto de conclusão. Não ficou tranquilo? Ficou. Não tá? Priscilane, está tranquilo também? Peraí. É trabalho, né? Mas não tá trabalhoso, não é impossível. Por isso que eu falei, gente, não deixa para a última hora, tá? O mais rapidamente possível, procure já dar início, já procurar escola, sabe? Já vão procurando, já vai tendo Eu já estou contato. procurando, Flávia. Eu estava lendo lá, porque eu não peguei o início. Tá ruim? Tá cortando, mas tenta de novo. Melhorou? Vamos lá, vamos tentar.
Melhorou? Melhorou. Eu já encontrei escola, só que eu li lá que precisa de uma carta. Eu não vi no início da aula, né? A carta já está anexada, não precisa te pedir, não. Não, exatamente. Foi exatamente o começo da nossa conversa hoje foi essa. Não precisa pedir. Você já pode imprimir no anexo 2, tá? Preencher com seus dados e já levar na escola. E Ok? são realmente 150 horas, né? Que dá quase 20 De dias. intervenção, não, de intervenção são 20 horas. Na verdade, se você for 4 horas por dia, você vai ficar 5 dias. Não entendi, então. Olha, veja só, eu estava querendo só fechar, depois eu retomo, porque eu já falei isso tudo no começo, tá tudo gravado. Tá Tá bom? bom. É só que a gente dá sequência, porque como eu falei, a Adriana já estava aqui, aí depois eu posso retomar isso. Pode ser? Tá, Tá? beleza. Aí a gente fala, vou ter que falar disso novamente, Adriana, Francilane, acabei de ver. Não vai ter problema, não. Então, vê nesses anexos aqui, ó. Essa, por exemplo, Adriana, vê se eu estou certa. Essa de acompanhamento diário foi que você fazia à mão e já pedia Sim, assinatura. é. Tá? Olha a dica aí, Francilane. E demais, né, alunos e alunas. A Adriana ia registrando à mão e no mesmo dia já pedia assinatura. Ou seja, depois você só digitalizou e caminhou. Isso, Adriana? Sim, mas aí ficou a mão, né? Só esse assim que ficou à mão. Isso. E o que ficou à mão no meu outro estágio foi esse e a avaliação do diretor, porque aí ele fez à mão também, né? É esse que eu estou abrindo aqui, ó. Deixa eu ver. Sim, aí no caso vai ser a avaliação feita pelo professor. Esse também ficou Isso. à mão, porque ele, né, ele marcou, depois ele colocou observação, não tinha como eu digitar. Então, Não esse e a tem. ficha de presente ficaram à mão, aí depois eu só digitalizei para mandar, né? Digitalizar que eu falo assim, eu tirei uma Ótimo. foto para mandar, Isso. mas os outros É, todos eu consegui digitar no computador. e ficou aí uma boa dica, porque. Não estou conseguindo voltar aqui, não, gente. Como é que eu tiro isso aqui? Como é que eu diminuo isso aqui, vocês sabem? Aqui. Foi uma boa dica, porque eu sugeri no começo que os materiais, a descrição, claro, o relatório, a observação, fosse digitada, porque fica melhor para eu poder ler. Agora, esses documentos, como a Adriana falou, podem ser registrados à mão e depois digitalizados, porque precisa do carimbo, precisa da Sim. assinatura, Uhum. tá bem? Né? Aqui, acabou, Francilane, que eu vou falar novamente, olha, um exemplo. Eu acho que era essa a sua dúvida. Como o seu estágio é de 20 horas em campo, nossa orientação é que o realize ao longo de uma semana, de segunda a sexta, 4 horas por dia. Veja o cronograma. Aí falamos, mas eu não consigo ir de segunda a sexta. Organize com a professora quais os dias que você pode ir, considerando que não vale a pena estender muito os prazos, senão perde a continuidade. Quanto mais você acompanhar a continuidade, mais você vai poder dar profundidade na sua observação. Concordo? Então, por exemplo, segunda-feira, entrada no campo. O que significa entrada no campo? A conversa, o questionário, já entrada dentro da sala, conversa com a professora. Segunda, terça-feira, observação e postagem no plano de intervenção. Porque eu tenho 2 dias para entregar. Vamos supor que na segunda você já começou uma conversa com a professora e na terça você já definiu com a professora, isso se for os 5 dias seguidos. Porque se for mais espalhado, você pode mandar depois. Aí eu já cheguei à conclusão, junto com a professora, que na sexta-feira eu vou realizar a minha proposta de desenho. Então, eu vou preencher aquele planejamento, encaminhar para mim, eu tenho até quinta-feira para entregar. Gente, o que tem acontecido que muitas vezes eu vejo, já vou. Tem gente que eu vejo no mesmo dia, tem gente que no dia seguinte, então tudo depende da demanda que eu tiver, tá bom? Quarta-feira, observação. A quinta, a observação e retorno que eu vou dar,
validando ou fazendo sugestões. E na terça, a intervenção, porque você não vai ocupar as 4 horas. A intervenção é uma proposta. 40 minutos, 1 hora, tudo vai depender do seu acordo com a professora. Ok? Mas eu continuo a observação também. Por quê? Aí eu tenho para entender a rotina diária em uma semana, por exemplo, nessa turma. Entendeu, Francilane? O que você achou? Era essa a questão? Não, eu entendi, sim. Esse aí é quando eu for fazer a intervenção, mas eu vou ficar o restante das horas observando, é isso? Porque Não. e o que Você vai então ficar esses dias. horas? São 5 dias. São 5 dias, 4 horas cada dia, deu 20 horas. As outras horas, você observa lá no slide mesmo, que eu vou encaminhar hoje para vocês, que eu mostrei, tá lá, que tem muitas horas que você tem de relatório, tem que escrever a descrição, tem que fazer o planejamento, tá bom? Ah, entendi. Eu pensei, quando eu li, que eu teria que ficar essas 150 horas na escola. Ô, Flávia, é até Não, uma proposta, assim, que isso, eu tô te falando que aconteceu também nos outros estágios que eu fiz, até ter a primeira aula com a professora, ficou todo mundo apreensivo assim, nossa, são 150 horas, são 100 horas, são 200, o que for. Só que, na verdade, não são essas 150, são, são 20. As outras 130 você vai estar fazendo, porque realmente, é trabalhoso esses relatórios. Eu fiquei dias fazendo relatório, aí você Vou ter esquece que uma fazer assinatura, tem que pesquisa. voltar na escola, porque esqueceu uma assinatura. É chato mesmo. Mas até a primeira aula, fiquei aquela, ai meu Deus, não é muita hora, eu não vou dar conta para conciliar minha vida com esse tanto de hora. Mas Aí eu desse achei que é jeito. uma. Pois é, aí quando teve a primeira aula que eu falei, nossa, graças a Deus eu vou conseguir conciliar. Mas seria interessante, talvez, já colocar lá no AVA, para o aluno ficar nessa apreensão, assim, até chegar a primeira aula, né? Porque, tipo, como eu também não tinha Obrigada. certeza, eu preferi esperar agora essa primeira aula para mim dar um ok na escola. Não quis nem começar antes. Eu poderia até Não, ter obrigada, começado, né? Adriana. É uma dica importante, muito boa, É, né? Eu já tinha Verdade. Porque o conversado pessoal com já o teve. serviço para 150 horas falei, desconta no salário, desconta nas férias, 150 horas, que eu comecei no meu serviço para ir para a escola Oh, fazer o estágio. aí tá Eu vendo? Então não, isso mas ó, causa um certo transtorno, assim, transtorno que eu falo assim, preocupação, né? Assim, à toa, às aham, vezes, aham. porque 150 horas é muita coisa. Porque no meu outro, Não no tá meu certo. outro curso que eu já fiz, eu tive que fazer muitas horas, eram muitas Não. horas. Então, eu sabia, mas nesse, não imaginava que não seria tantas horas assim, né? Aham, E isso aham. ajuda demais. Aí é muito mais fácil negociar, né? Não, com certeza. Quanto mais você teve uma experiência anterior, né? É, Então, teve uma marca maior. Mas ficou claro, Francislane? Agora sim, obrigada. Né? Eu acho que era essa a questão maior. E lembrando aqui, a distribuição de notas. 40 pontos para entrega de fichas e acompanhamento. Gente, e a gente vê item por item, ficha por ficha, tá? É muito importante que elas sejam entregues. Elas, inclusive, elas garantem vamos falar assim, a conclusão do curso final. Por quê? Porque eu tenho que ter comprovação junto ao MEC de que vocês têm todos os documentos, tá bom? Então, é fundamental que todos os documentos sejam entregues. Todos. Eu já vi gente que perdeu o estágio porque deixou de enviar alguns documentos, porque não tinha como provar que a pessoa fez. Tá bom? Então, 40 pontos para isso. E o peso maior, 60 para elaboração do estágio com o relatório. O relatório final do estágio. Ok? Entenderam os pontos? Então, quero deixar aqui bem marcado. Quanto mais cedo começar, melhor para todos. E enviando os documentos para não esquecer nenhum.
Que a falta, tem alguns que são assim, sem eles não tem, você pode tirar 60 no relatório final, mas não podemos concluir a disciplina porque falta documento. Ok? Ok. Não é? Nós vamos conversando, essa sugestão da Adriana ficou registrada, Adriana, É, né? Eu espero assim, para os mesmo quem não próximos. esteja aqui conosco, que não esteja aqui conosco, que possa assistir todo esse vídeo e acompanhar. Falei também, né, Adriana, que se vocês observarem que o material de orientação, ele vem definido ponto por ponto. Minha sugestão, essa olhada principal, maior, beleza, que é isso hoje que eu procurei trazer. Depois, escolha, sabe, módulo por módulo, vai acompanhando, gente, que não vai ter problema. É claro, não deixe para fazer isso em novembro. Minha sugestão é que em setembro, ou no máximo, primeira quinzena de outubro, isso seja feito para todo mundo ficar bem tranquilo em relação a prazos. Sim, Concordam? muito. Com Experiência experiências própria. anteriores, muito. Não é? E aí estou aqui para ver se tem mais alguma dúvida, se vocês lembram de alguma questão de algum colega que não pôde estar presente. Não, eu acho que na verdade, assim, tá bem. Os módulos lá e os relatórios todos que têm que ser entregues, né? As fichas, tá bem Aham, descrito assim. É até um elogio que eu tenho que fazer, porque deve ser você que fez isso, né? Porque nas outros foi. estágios ficou mais vago, então a gente teve muita dúvida ao fazer o relatório. O seu eu percebi que está bem detalhado, o que é cada questão, o que é para ser falado, né? Então, Isso. isso vai ajudar É. muito. É o elogio É mesmo que porque eu eu queria fazer. percebi, né, logo no primeiro, assim, no segundo, eu percebi que às vezes essa falta até de pontuar o que é cada um, entendeu? Sim. Deixava as pessoas um pouco assim, quando eu recebia a nota, não entendia, porque não via como é que era a Uhum. distribuição, né? E Então, uma o tentativa. estágio, querendo ou não, é uma disciplina que causa um pouco de apreensão nos alunos, não tem jeito. Por É, mais que o aluno, às vezes, já trabalhe com isso, o estágio sempre leva um pouco de apreensão, porque, ai, será que estou colocando tudo certo, tá faltando alguma coisa? Então, ficou muito detalhado o que você quer, sabe? Isso ficou ai, muito que bacana. ótimo. Ótimo, que bom. Né, Francilane, na hora que você puder também ver o material, dê também sua opinião depois, né? Quem não pôde estar presente, por favor, mande. Eu cheguei a dar uma lida, né? No que estava pedindo, então eu até fiquei com dúvida. Falei, gente, mas pediram para pedir a carta, mas a carta já está aqui. Aí fico realmente com esse medo de fazer algo errado, igual a Adriana disse. Falei, será que eu tenho que pedir a carta, mas a carta já está aqui? Aí é ótimo ter essas aulas, Inclusive, porque ajuda demais a gente entender. inclusive, gente, se você estiver em contato com o grupo dessa disciplina, incentive a assistir esse vídeo, porque vocês viram, né? Eu, inclusive, tenho que colocar lá que não é preciso mais solicitar a carta. Já pode imprimir e enviar. Não é? Tá ótimo. Ok? Bem, gente, então vamos nos pedindo por aqui? Posso parar a gravação? Pode, tá tudo tranquilo. Parar aqui.